Pulso Band News, com Guto Graça. Vamos falar com o Guto Graça aqui na nossa coluna Pulso Band News FM. Vamos falar de Natal, vamos falar de Réveillon e de Porta dos Fundos. Carlos Andreasa está aqui já. Quer começar por quê, Andreasa? Guto escolhe, registrando que Guto está aqui no estúdio mais uma vez, o que é um luxo, né? E pleno Natal. Feliz Natal para todos. Feliz e hoje Natal, agradeço aqui a recepção que a Samanta, minha filha, está tendo aqui. A Gracinha. A Gracinha. Samanta tá ali. Linda Samanta. Um beijo para a mãe da Samanta, Camila, que deve estar nos ouvindo e nos vendo, assim esperamos, mas vamos lá. Estamos na nossa live, você pode acompanhar o Guto Graça aqui na Band News FM. Já que hoje é Natal, Guto, vamos começar com o Natal. Comecemos com o Natal. E Natal trouxe uma palavra que eu acho que chama a atenção demais e não tem como a gente não falar na análise de 2 milhões de perfis abertos, que as palavras tolerância e intolerância, durante o mês de dezembro, de 1º a 24, pegando o ano de 2018 para 2019, teve um crescimento de 230% de citações. Isso é muito grande. Se é fato, se existe algo em curso, se é paranoia, se é histeria coletiva, o que é, eu não sei. O fato é que as palavras tolerância e intolerância dispararam dentro das redes de um mês de dezembro de 2018, que foi ontem, se você parar para pensar, é um ano, para 2019. Então, é um comportamento, André, população assustada, talvez seja. Não consigo identificar o fato que caminha para isso, porque não é só uma coisa que reside na política, não é só o grupo A contra o grupo B, parece uma sociedade inteira intolerante. Você acha que há também, Guto, consegue perceber um sentimento difuso? Eu tenho essa impressão que, de modo geral, a sociedade manifesta, demonstra algum grau de cansaço diante desse ambiente, chamemos, conflagrado? Olha, Andreasa, você tem um crescimento para você entender o seguinte: a chamada opinião moderada, que era chamado isentão, olha que lado interessante, cresceu em 2019. Cresceu. O que significa? Aquele cara que não está nem, que eu digo que no Fla-Flu é Bangu, sem nenhuma lembrança ao meu Bangu, eu falo, nesse Fla-Flu eu sou Bangu, esse cara que fala que não nem berra mito, nem acredita no São Lula, cresceu. O que é um lado positivo, porque vem do enfado. Porém, não aparece quem possa pegar esse tipo de espólio político. Então isso fica num limbo, fica separado. Cresceu, só que não houve o quê? A representação política que fale, olha, eu sou esse cara que não berra, não vamos berrar mito, nem vamos acreditar num ser devoto de São Lula. Cresceu, mas não apareceu quem possa pegar esse espólio. É um crescente, mas não existe agente político no radar que capitalize isso. Eu estou te perguntando isso porque eu percebo, talvez seja normal nessa época do ano. Eu queria até te ouvir a respeito desse histórico. Mas é quase como se as pessoas pedissem, nesse final de ano, para aquele que faz comentário político, escreve sobre política como eu, para que fala sobre outra coisa, muda de assunto. Você percebe nesse período do ano, é algo comum, frequente, ou algo que se acentuou neste final natalino de 2019? Não. Um sentimento de, tô de saco cheio desse. Eu acho que soma tudo e aí dá a percepção exatamente que as pessoas, às vezes, a gente quando olha a temperatura na boca do vulcão, pode levar a erros. Não foi um enfado da sociedade apenas. Esse enfado se manifestou no crescente de que não está nem de um lado nem de outro, mas ele não se manifesta, ele se silencia, ele espera alguém que ele possa abarcar. O enfado que tem, todo dezembro tem isso, que é normal, foi o que você falou, a gente que escreve coluna, as pessoas pedem, porque existe talvez um desejo de querer ouvir algumas outras coisas, como se o mundo parasse em dezembro para a gente fazer, mas não para. Então o enfado é que as pessoas vivem, entram nas suas bolhas da sua roda viva natalina e ela se enfada com isso naturalmente. Não culpemos momento político por isso, tá, Andreasa? E a gente tem, né, Guto, um novo rei nesse Natal. Inevitável falar disso. Olha, primeiro, então é Natal, Então é Natal. Olha só que interessante, Andreasa. Novos reis do Natal.
vamos prestar atenção no horário, que foi um relatório fechado às 18 horas do dia 24/12, vulgo ontem. Porta dos Fundos, pegando o período de dezembro e assunto Natal, fazendo esse mix, Porta dos Fundos teve 8 vezes mais densidade, comentário e interações que o rei Roberto Carlos. É como se o Natal tivesse hoje um novo rei. Notem, isso foi feito antes do dito atentado do coquetel Molotov. Eu não sei como é que se chama essa ocorrência ainda. Foi feito antes. Antes disto acontecer, e é um assunto que tem todo o potencial de ter desdobramento e crescimento, ele ainda não atingiu o pico. As pessoas ainda estão pensando no Natal, ainda estão pensando na troca de presente, ainda estão com a pauta natalina, ou seja, essa ficha do que aconteceu com o Porta dos Fundos é uma ficha duradoura além daquelas 72 horas, porque o assunto ainda não entrou. Vai entrar com força, já tem gente na internet que se solidariza, como pessoalmente eu tenho que me solidarizar com qualquer atentado ou agressão, e também tem gente que defende. Eles pediram isso, tá querendo o quê? Aí a gente volta naquela primeira palavra que a gente falou que cresceu tanto em dezembro, que era o tolerância e intolerância. Atingir com um coquetel Molotov, uma sede, podendo, o que é pior, não é causar prejuízo, é causar a morte de um trabalhador, de um vigia noturno que tivesse. Eu acho quase que irresponsável, Andreasa. Eu não consigo olhar como um atentado, eu não consigo olhar nem como alguém que está defendendo um Jesus afrontado. Eu não sei. Eu só penso no trabalhador que podia estar ali e morreu por causa de uma irresponsabilidade de alguém que quis fazer uma brincadeirinha, que não é uma brincadeira séria, mas sem resultado. O que é isso? Falando especificamente sobre esse atentado, que eu classifico como um atentado terrorista, é possível você perceber concretamente no ambiente de rede gente defendendo esse tipo de ação? Defendendo. Pediram isso. Você tem aquele cara que é sensato que está falando da seguinte forma: eu não concordo, eu não gostei, mas isso é abominável. Tem aquele outro, pediram isso. Tinha outro que fala assim, é pouco, o que fizeram na Charlie Hebdo? Tem que dar um freio nesse tipo de gente. Eu fico olhando, dá vontade de pedir para as autoridades, entrem hoje nas redes sociais, entrem nos Twitters, nos Facebooks e printem. Porque aquilo, se é bravata ou não, é expressão de ódio. Aquilo não pode ser normal a gente achar normal e, repito, todos os, digamos assim, cabeças pensantes deveriam estar com as suas famílias, ceando muito bem. Aconteceria o quê? Algum vigilante, alguém que trabalha, um trabalhador. Eu queria entender que Jesus poderia aprovar esse tipo de atentado, Andréasa. Eu não consigo, talvez a minha concepção fuja ao padrão de achar normal a ação e tenho que achar anormal a defesa, mas eu não posso dizer que ela não existe, porque ela existe. A loucura é essa. Me dá uma boa notícia pra gente. Os movimentos de repúdio estão maiores. Graças a Deus a gente ainda tem uma sanidade, mas entendendo que por mais que seja atrás da internet, tem IP, tem nome, tem rosto e as pessoas perderam a vergonha de serem não insensatas, mas de serem intolerantes. Porque, repito, Andreasa, eu não estou conseguindo equiparar o que joga o coquetel Molotov. Mas o que está ali e acha aquilo normal, eles talvez só não tenham jogado coquetel Molotov porque faltou coragem, Andreasa. A verdade é essa. Algo tem que ser feito com esse tipo de opinião de rede, que isso não é censura. Censura, você tem a liberdade de falar e de responder pelos seus atos do que vai ser falado. É simples, é nesse sentido. Nesse sentido, porque é tão importante, pessoal, que os responsáveis por esse atentado sejam identificados e presos. Cumpram, paguem pelo que fizeram, porque tem também um componente pedagógico nesse aspecto. Agora, trazendo Lacerda, Ágata, Andressa e Andreasa aqui, uma que a gente não pode deixar de falar. A gente falou dele o ano inteiro, às vezes bem, às vezes mal, mas sobretudo porque vocês falam. O dono da pauta, nos dias 22, 23 e 24 de dezembro, de 8 das matérias políticas mais repostadas, mais comentadas, com mais interação,
envolvem o presidente Bolsonaro. É o dono da pauta. O dono da pauta controla. Se alguém faz oposição, pode dizer, não conseguem fazer, porque a oposição só aumenta a densidade dele. Fato, o dono da pauta com um controle absoluto que você vê na manifestação, até mesmo dos respingos da situação do Flávio, como ele consegue se sair bem, e digo, não somente diante da base dele. A gente vê, às vezes, nas redes, um desacordo do que você vê na resposta pura e simples de sim e não de pesquisa. Não é falando mal de pesquisa, mas nas redes, às vezes, você pega aquela intimidade do comentário, digamos assim, latente, não expresso binariamente de sim ou não. E você pega muita coisa ali de apoio. Agora, o caso do Flávio, eu lhe digo, ele consegue sair com apoio, muita gente dizendo é absurdo pegar o pai pelo filho, e nesse sentido. Assim, você vê essa manifestação que antes, em janeiro, era de defesa absoluta do Flávio, agora o crescimento pague pelos erros e não contamine o presidente, é uma prova do carisma e da liderança que ele consegue exercer em rede. E aqui falo com a isenção de quem não votou, mas que, como cientista de dados, é o que eu trago e que eu vejo. É o melhor pauteiro. Sem sombra de dúvida. É o melhor pauteiro e sobre com quem não se sabe lidar. Sim, exatamente. É impressionante a capacidade de pautar diariamente, inclusive naquela prática, aquela prática é feita para repercutir em rede, aquela prática matinal de parar na grade. Do quebra-queixo ali. Daquele quebra-queixo. É um marketing já, né? Um quebra-queixo mediado. Que ele não fazia. Não fazia. Não fazia no começo e começou a ter mais espaço para quem? Para Mourão, para outras bases. Quando ele viu, ele reassumiu o controle, e o controle, Andreasa, vai além, e não culpem a imprensa. A imprensa não pode ficar fazendo momento de classe política. É aquilo que a gente falou, olha, tem um espólio. Existe gente que o critica e existe gente que também não quer ser Lula livrista. Só que não aparece o agente. Enquanto não aparece esse agente, ele nada debraçada nas redes, e isso se reflete, e você, quando fala isso, às vezes pessoas políticas que não gostam dele, sobretudo envolvidas na política, tentam desmerecer esse domínio. Eu falo, gente, é desse domínio que ele foi eleito. Domínio de linguagem. Domínio de linguagem. Por mais que seja, mas ele tem pouco léxico, ele fala embotado, ele fala lendo teleprompter. Amigo, entenda, ele consegue falar o que o cara está querendo ouvir. Ele comunica. Então, nesse ponto, temos um comunicador nato, com pior que seja a dicção e o pouco léxico que ele tenha. Isso não adianta. Altamente representativo da população, sabe para quem fala, testou essa linguagem durante muitos anos, dominou essa linguagem. Aos seus adversários não adianta chorar, estudar e encontrar meios de enfrentar no ambiente político essa linguagem que é realmente espantosa. Guto Graça, fechamos o nosso Pulso Band News FM. Um Feliz Natal, Ano Novo também, porque a gente para amanhã e só volta ano que vem. Não, mas eu vou estar falando com o Mário Dias aqui no Réveillon. Mário Dias, nosso beijo no coração aí. A coluna, semana que vem vai cair que dia? Dia 1º. Dia universal da Confraternização. Neste eu não estarei, mas estarei ouvindo certamente, acordando talvez. Ou dormindo, né? Sabe-se lá. Feliz Ano Novo para todos vocês, para os nossos ouvintes. Quem quiser me seguir à vontade no Twitter é @GutoGraca. É o Graça Sem o Cedilha, no Instagram, Guto Graca, no Facebook também. Fiquem à vontade para interagir, para sugerir tema, para falar, porque é sempre uma mão dupla que é muito interessante. Essa rádio que ouve você, ela relata você nas redes, como eu sempre falo aqui no momento, eu gosto de ter o meu momento, Milton Neves, me perdoe, de falar, é uma coluna pioneira no rádio mundial, como diria o Milton Neves, porque a gente foi seguir e não tinha nenhuma coluna com a frequência nossa semanal, tratando redes com o nosso foco, ou seja, mais uma vez agradecer Rodolfo, Thaís, Boechat, que foram sempre grandes defensores da coluna aí, gente. Valeu, Guto.